Então a gente vai fazer aula 7 aí, que é o seguinte, né? Nós fizemos até então supersimetria em duas dimensões, né? Fizemos a supersimetria, nós iniciamos dando a ideia de uma supersimetria local e começamos com a supersimetria em duas dimensões. Fizemos então em duas dimensões a eletrodinâmica e fizemos os modelos sigma não lineares. Então acho que com isso a gente já desenvolveu a ideia. O que a gente desenvolveu a ideia? Primeiro, a ideia de superespaço. Então nós desenvolvemos a ideia de superespaço como sendo realmente não um espaço auxiliar, mas um espaço físico com coordenadas extra, que são coordenadas de natureza fermiônica, que podem ser não detectáveis, mas que a gente está falando de um espaço-tempo realmente acrescido de novas coordenadas. Com a ideia de superespaço, a gente introduziu a noção de supercampos, e aí, na verdade, o que são os supercampos? Os supercampos são as representações tensoriais da supersimetria. Os supercampos são as representações, né? São as representações da SUS. E aí, com esse cálculo, então, que seria os tensores da supersimetria, a gente desenvolve, né, cálculo, cálculo com supercampos, né? E é, na verdade, o cálculo tensorial no superespaço. Isso a gente também desenvolveu em duas dimensões. Né? Aí construímos, com isso, a gente construiu as chamadas ações supersimétricas. Então, as ações são, se a gente se lembrar, né? As ações são supersimétricas, mas os lagrangianos são. Não. As ações supersimétricas, nós vimos que o lagrangiano, a estrutura, né, do supercampo é tal que a componente com o número mais alto de beta, a componente superior mais alta do supercampo, ela sempre se transforma por uma derivada total, então ela é um candidato ao lagrangiano, dando uma ação. Então nós trabalhamos ações supersimétricas e basicamente o que nós estudamos foi a matéria. A matéria é férmions e escalares. Depois estudamos o setor de Gauge, que é o que a gente chama de supercampo de Gauge, né? Então, onde aparece, por exemplo, né, o bóson de Gauge, o bóson vetorial de Gauge, né, setor de Gauge, você tem o bóson de Gauge e o gaugino. O bóson de Gauge, então, é o bóson, e o gaugino, que é o férmion associado, é um férmion tipo majorano associado. E estudamos o modelo sigma não lineares. A versão supersimétrica. Nós fizemos isso tudo aqui, trabalhando, né, onde a gente tinha colocado em mais uma dimensão. Espaço de mais um D. A supersimetria é mais simples. Aí depois nós falamos também da chamada supersimetria, né, tipo PP, também ainda em 1 mais 1 dimensão. Então, em 1 mais 1 dimensões, existe uma característica importante. Nós podemos definir os chamados espindores Majorana vários. Então, o fato de termos espindores de Majorana vários me permitia eu introduzir supersimetria com férmions de Majorana tipo left, então a gente podia colocar P férmions de Majorana tipo left como geradores e Q férmions de Majorana no setor right. Então, no setor left a gente coloca P férmions e no setor right a gente coloca Q férmions. Não precisa ser balanceado. E aí a gente pode formar essas chamadas supersimetrias do tipo heterótipo. Então, as chamadas supersimetrias heteróticas. Isso aqui, posso fazer o seguinte, eu não vou
vou cobrir aqui, mas tem material nosso aqui nós produzimos aqui no grupo. Na década de 90, a gente orientou algumas teses sobre essas supersimetrias heteróticas. Vocês podem procurar, deve ter na biblioteca, eu acho que não estão no CDTF ainda, porque são antigas, né? Mas tem a tese, tem a dissertação do mestrado. Naquela época eram teses de mestrado, né? Tese de mestrado, e explicava em detalhe o que são essas supersimetrias, porque já houve bastante interesse. Isso hoje é um assunto que não está tão na moda. Aparece, quem lê o texto de string, né, strings heteróticos, vai ver essas supersimetrias PQ. Mas isso era um assunto, isso era a parte. Hoje já não é um assunto que tem independência, é um assunto que vai dentro do âmbito das strings, né? Tem a tese de mestrado Marco Aurélio Kneiper, hoje é professor da Santa Catarina, mestre. Teve a tese de doutorado, duas teses de doutorado nessa direção também, foi Maurício Werneck, hoje é professor lá na Unifei, na Jubá, e Carlos Alberto. Santos Almeida, que é professor lá no UFC. Então, se vocês precisarem de material desse tipo, vocês vão encontrar nessas teses aí. Então, eu não vou cobrir isso no curso porque não é tão interessante hoje. Isso aí já foi um assunto bem protagonista da supersimetria. Hoje já não é tão interessante. Mas não custa nada saber a referência, porque caso vocês venham a precisar. Agora, se vocês quiserem procurar independente de tese, final da década de 80, quem publicou em cima dessas supersimetrias PQ foram autores como Chris Howe, publicou até trabalhos bons, notas de aula de escola de verão, né? Foi o Chris Howe, Peter Council, né? Escrever essas aulas, mas sobretudo Howe. Outras coisas bastante boas, foi mais um pouquinho. Tá certo. Então vamos começar agora a falar da supersimetria em 4 dimensões. Uma boa referência, eu acho que é uma referência bem prática, vai direto ao ponto e faz assim um apanhado breve e coloca você já em contato com a supersimetria em 4D. É esse material aqui chamado Introduction to Supersymmetry. Bom, eu já coloquei aqui no início do curso livros, tem livro, mas aí às vezes a ideia, né, é consultar o livro, porque o livro em geral ele vai mais lento ao assunto, e aí a gente pode consultar para detalhe. Mas quem quiser realmente assim, aprender supersimetria em um mês, né, para começar logo a trabalhar, esse trabalho aqui é do Adel Vidal. E ele está com um archive. Então, FPH. Ano de 2001, janeiro, 0,55. Antigamente a grafia do archive era diferente. Hoje em dia a gente coloca 4 dígitos e coloca a área. Antigamente a FPH, aqui é o ano, aqui é o mês, aqui é o número do artigo. Esse trabalho é muito bom. Assim, ele dá um apêndice bom, ele explica as convenções e vai direto ao ponto. Tem também, claro, eu citei para vocês livros como o livro do Universitário, o livro do Peter West, o livro do Peter Frampton. Tem vários livros aí o livro do Isaac Silva, que também é um livro excelente, mas eu acho que, assim, para efeito de aprender, ter o primeiro contato com a supersimetria e já poder fazer os primeiros cálculos de supersimetria, essa referência foi muito boa. Ele já fala de uma supersimetria também,
E eu acho interessante, a supersimetria, ela sofreu uma certa transição de fase em 1995, esse período aqui de 2001. Então já é posterior a esse período aqui. 95, 96, o trabalho de Witten, Witten, redimensionaram a supersimetria, porque eles mostraram que nas supersimetrias, nas teorias de Super e Young-Mills, né, eles mostraram que o Super e Young-Mills apresentava, né, uma propriedade, né, apresenta, na verdade, Super e Young-Mills N igual a 2, N igual a 4, eu vou especificar aqui, mas apresenta dualidade. E essa dualidade é uma dualidade que relaciona o setor perturbativo com o setor não perturbativo. Então, a partir desse trabalho de Seiberg e Witten, os efeitos não perturbativos de supersimetria passaram a ser tratados de uma forma mais sistemática e começou-se a ver o papel que o setor não perturbativo da supersimetria pode ter na discussão do confinamento do QCD. Então, a questão grande que trouxe esse trabalho, esses dois trabalhos, Seiberg e Witten, 95 e 96, foi a influência, né, da dualidade das teorias de Young-Mills supersimétricas na QCD ligadas ao problema do confinamento. E aí, o que eles revelaram, então, é uma nova visão da supersimetria, olhar o setor não perturbativo nas teorias de Young-Mills supersimétricas. Então, a partir, vamos dizer assim, de 95, 96, a gente pode dizer que, a partir de aproximadamente 96, a gente pode dizer que a supersimetria ela começa a ser vista, né, na chamada era de Seiberg e Witten. E para também olhar, então o Abel Bilal, quando ele introduz o paper lá, ele já coloca a supersimetria um pouco dentro dessa ótica de Seiberg e Witten, e ele já aborda logo, em pouco tempo do trabalho dele, das aulas dele, ele já coloca vocês em contato com essa discussão do setor não perturbativo e da discussão da dualidade de Seiberg e Witten, no caso M2, no caso M4. Então esse paper ele já é em cima dessa nova visão da supersimetria. Não mudou nada na supersimetria, apenas se descobriu o setor não perturbativo, ele podia, se verificou que ele podia ser tratado de uma forma mais abordada, mais sistemática também. Então, esse trabalho do Seiberg e Witten está bem escrito, bem reapresentado, vamos dizer assim, nesse paper do Abel Bilal. E aqui, um livro bom, quer dizer, aquele material, um livro mais detalhado, que não só aborda a visão de Seiberg e Witten da supersimetria, como também aborda o modelo padrão com supersimetria, uma certa fenomenologia, é o livro do John Terney. John Terney tem um livro que tem aqui na nossa biblioteca chamado Modern Supersymmetry. Esse moderno aqui é moderno se referindo a depois de 96. Modern Supersymmetry. Então esse livro aqui é muito bom porque ele já traz a abordagem não perturbativa, né, que Seiberg e Witten produziram. Além disso, ele trata a fenomenologia também. Então, ele inclui Seiberg e Witten, inclui a fenomenologia. Discutindo sobretudo o modelo padrão minimamente supersimétrico, o MSSM.
diria que esse livro é um livro excelente para estudar sobre isso. Ele também é um livro assim, de capítulos curtos, então ele dá realmente assim, que é essencial. Só que ele é um livro mais difícil porque ele faz a supersimetria, mas já pressupondo que o estudante ou o leitor tem uma base boa de teoria quântica de campos. Então, pelo menos o cara já conhece o modelo padrão, ele faz uso assim, já de regras de Feynman de PCD, o mecanismo de toda a teoria eletrofrágica. Ele supõe que o cara saiba passear dentro do modelo padrão. Setor eletrofrágico, setor de neutrino, ele já pressupõe também quebra de simetria, seja uma coisa conhecida, grande unificação. Então ele pressupõe nesse curso aqui que o estudante, mas é o caso de vocês aqui, vocês já têm curso de modelo padrão, tem um curso de grande unificação. Então quem está seguindo a formação do grupo consegue ler esse livro com um certo desembaraço. Né? Nem tudo dele é tão simples, mas ele dá as boas referências no final de cada capítulo, ele dá os artigos, referências. Então é um livro que é bem autoconsistente para quem já tem uma base no modelo padrão. E o Adel Bilal e o John Terra, eles seguem a mesma anotação. Então quem conhece o texto do Adel Bilal pode ir para esse livro aqui e vice-versa. O trânsito entre essas duas referências é muito bom. Eu vou sugerir a vocês que fiquem, apesar de ter muitas outras, né? Haver muitas outras referências na literatura, na praça, mas às vezes são livros mais lentos, e um grande defeito do livro de supersimetria é que muitas vezes o cara apresenta todas as convenções, álgebra exponencial, no capítulo 1, bota apêndice, e a pessoa começa a ler tudo aquilo que nunca chega na supersimetria, e desiste às vezes quando vai estudar sozinho, porque a coisa é apresentada de uma maneira muito ampla, complicada às vezes. Então esses livros são bons porque são enxutos. Esses dois textos aí conseguiram enxugar bem a discussão. Bom, então voltando já à nossa metodologia de fazer supersimetria. O que nós fazemos? Primeira coisa, definir o superespaço. Então eu estou em 4 dimensões de hipótese. Então está aqui, as coordenadas do espaço-tempo. No espaço-tempo de Minkowski, lembrando aí das nossas aulas de eletromagnetismo, nós conhecemos spinores de Majorana. Então nós podemos definir em 4 dimensões, 4 dimensões mais 3 vezes. Então nós podemos definir spinores de Dirac, nós conhecemos, spinores de Majorana e até seguindo aqui a ordem, mas a ordem das representações do grupo. O primeiro spinor que a gente tem contado, vai, left e right, Dirac, maior. Então a ideia da supersimetria é a gente sempre trabalhar com spinores sujeitos à condição de realidade para poder estudar representações mínimas, porque se a gente trabalha e poder também ter um gerador que seja sujeito a uma condição de erradicidade. A gente quer trabalhar com o spinor de Majorana para estar o mais próximo possível dos grupos de Lie, com que tem geradores que são hermitianos. Então, normalmente, nós optamos sempre pela condição de Majorana, que é o que nós fizemos em 2 dimensões. Só que em 2 dimensões, 1 mais 2, nós podemos ter spinores de Majorana vai. Coisa que em 4 dimensões não tem. Na aula passada eu lembro que eu mostrei porque em 2D a gente pode submeter o spinor simultaneamente às condições de vai e Majorana e ele não fica trivial. Em 4D não. Um spinor que satisfaz, que seja que vai, portanto, um spinor que satisfaça essa relação. Gama 5 psi igual a mais ou menos psi. Então ele tem quiralidade elétrica e quiralidade vai. E se ele ao mesmo tempo for Majorana, então se a gente impõe essa condição e essa, ou essa condição e essa, ser vai e ser Majorana implica que o spinor é identicamente zero, 4 dimensões. Já tínhamos falado sobre isso. Então nós vamos optar aqui por trabalhar com spinores de Majorana. Para quem está iniciado, às vezes tem uma certa confusão, porque os livros texto, quando Salange e Draceti introduziram o conceito de superespaço, a noção de superespaço e a metodologia dos supercampos para se fazer supersimetria, eles fizeram isso em 1975, quando eles introduziram a noção de superespaço
eles introduziram sempre o superespaço no espinor de Majorana. Então vamos colocar aqui no espinor de θ, alfa vai de 1 até 4, que é Majorana. Então isso aqui é o nosso superespaço em 4 dimensões, espinor de Majorana. Então, esse espinor de Majorana, nós temos em 4 dimensões, vamos dar uma olhadinha só. O que é um espinor de Majorana? Um espinor de Majorana em 4 dimensões, ou qualquer dimensão, o espinor satisfaz essa condição. Ele é autoconjugado. Vamos olhar o seguinte: o espinor de Majorana, com a matriz de conjugação de carga, né? Então ela satisfaz essa relação C, gama μ transposto, C é menos 1, igual a menos gama μ. Por que eu estou fazendo isso? Eu vou chamar a atenção de um fato aqui para vocês, que às vezes confunde um pouco quem está lendo pela primeira vez, sobretudo se estiver lendo sozinho pelo livro. Então, essa condição é uma matriz de conjugação de carga. Vamos supor que a gente quer, então, olhar a forma de um espinor de Majorana, a representação de Dirac. Quem são as matrizes gama de Dirac? Gama 0, né? É a identidade, né? 1, 0, menos 1. E os gama is, né? 0, sigma, menos sigma, então são as matrizes gama nessa representação dita de Dirac. Então, a matriz de conjugação de carga, ela vai pegar, posso usar essa condição colocando aqui C. E aí, se a gente pegar a matriz gama 0, ela é simétrica. Então, vai ficar C gama 0 igual a menos gama 0 C. A matriz gama 1 é antissimétrica. Então, esse sinal menos desaparece. Então, C gama 1 igual a gama 1C. A matriz gama 2, como aqui é sigma y e aqui é menos sigma y, mas a matriz sigma y é antissimétrica, então a matriz gama 2 nessa representação, ela é simétrica. Então, esse sinal menos persiste. Então, eu vou ter C gama 2 igual a gama 2C. E a matriz gama 3 também é antissimétrica. Então, esse sinal aqui morre. Então, fica C gama 3 igual a gama 3C. Então, a matriz de conjugação de carga nessa representação, ela, onde é que ela é? Tem um sinal menos a mais aqui. A matriz gama 2 é antissimétrica. Então, tá certo. Então, a matriz gama 0 é simétrica, a matriz gama 1 é antissimétrica, a matriz gama 2 é simétrica, pode ter um sinal menos. E a matriz gama 3 é antissimétrica, é um sinal menos comum. Então, a nossa matriz C anticommuta com gama 0. Gama 2 anticommuta com gama 1 com gama 3. A gente vai começar a matriz C aqui, ó. Gama 0 e gama 2. Essa matriz aqui anticommuta com gama 0, anticommuta com gama 2, mas commuta com gama 1, commuta com gama 2. Né? Como essa matriz aqui é real, essa representação, e essa aqui é puramente imaginária, que ela vai pegar o sigma y, a gente é normal colocar aqui o i para tornar essa matriz real. De qualquer forma, a gente observa que essa matriz ela é unitária, C d'H é menos I, gama 2 d'H é menos gama 2, gama 0 d'H é gama 0. Mais gama 2 gama 0, nós commutam, então essa matriz aqui ela é menos I, gama 0 e gama 2. O inverso dessa matriz, 1 sobre I é menos I. O inverso de gama 2 é menos gama 2, então invertendo essa matriz. O inverso de gama 0 é gama 0. Então isso significa I gama 2, gama 0. Que é menos I gama 0, gama 2. Que é então, portanto, igual a C menos 1. Essa matriz de fato ela é unitária. E ela é também, pode ver, ela é antissimétrica. Se eu pegar o transposto dela, vai ficar I gama 2 transposto. A matriz gama 2 é simétrica. Gama 2. A matriz gama 0, a matriz gama 2 é simétrica e a matriz gama 0 também é simétrica. Então, está aqui. Só que isso aqui vai ficar menos I gama 0 gama 2, que é menos C. Então, a matriz, a
a matriz C é simétrica, é unitária, satisfaz aquelas relações ali. Então, espinor de Majorana, deixa eu falar isso aqui, né? Espinor de Majorana em 4 dimensões, eu tenho que satisfazer essa condição. Se C, né? Teta C, que é C, teta barra transposto, igual a teta. Se eu transpuser essa relação, vai ficar teta barrado transposto, que é teta barrado. C transposto, que é menos C, igual a teta transposto. Aí eu multiplico com C é menos 1. Então a gente tem teta barrada menos teta transposto, C é menos 1. Teta barrada, teta d'água, gama zero, né? Vamos fazer isso aqui, né? Teta barrada, isso aqui que me dá a condição de realidade. Porque esse lado aqui é o espinor teta, as componentes originais, e aqui tem o estado, né? Então a gente tem teta barrada, vou botar essa condição agora, né? Teta d'água, gama zero. Então nós vamos ter teta d'água, zero é igual a menos teta transposto C menos 1. C menos 1 é menos I gama 0 gama 2. Estou fazendo isso agora na regra, estou vendo qual é a estrutura do espinor de Majorana na representação de Dirac. Ficou menos I gama 0 gama 2. Então, eu posso, esse gama 0 está exterior aqui, eu posso jogar esse gama 0 para esse gama 2, vai ficar mais I gama 2 gama 0. I gama 2 gama 0. Gama 0 ao quadrado é 1. Então, se eu multiplicar por gama 0 aqui, fica a identidade, se eu multiplicar por gama 0 aqui, fica a identidade. Então, nós temos teta d'água, né? Fica igual a menos I teta transposto gama 2. Então vamos ver essa condição aqui. O que é teta d'água? Teta d'água é teta 1. Teta d'água, teta 1 está, teta 2 está. Uma equação na forma de Braga, forma de teta 3 está, teta 4 está. Igual a menos I teta transposto, né, que é teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, multiplicando por gama 2, que é 0, 0, 0, 0, sigma I, 0, menos I, 0, e aqui menos sigma I, 0, I, menos I, 0, 0, 0, 0, 0. Mas tudo isso aí multiplicado por menos I. Estou multiplicando gama 2 por menos I. Então aqui fica menos 1. Fica 1. Fica 1. E fica menos nada essa matriz, né? Então agora isso vai estar me dando. Vai ficar igual a menos teta 4. Depois o outro fica teta 3. O outro fica teta 2. O outro fica menos teta 1. Então a estrutura, né? A forma, o vínculo de Majorana lido na representação raia, ou na representação de Dirac, não, está me dizendo que teta 1 é igual a teta 4, né? Teta 4 é menos teta 1 está. Essa condição aqui, teta 4 igual a menos teta 1 está, teta 4 está igual a menos teta 1. Essas duas condições são idênticas. E depois a outra condição aqui, teta 3 igual a teta 2 está. Então isso me diz que o espinor de Majorana é visto na representação. Então eu tenho um espinor de Majorana, a representação do Dirac. Esse espinor, né, teta C
igual a θ. Essa condição aqui, então, está me dizendo que o espinor tem essa forma. θ1, θ2, θ2 está menos θ1. De fato, então, em vez de ter 8 componentes, 8 parâmetros reais independentes, que seria 1, 2, cada um desses é complexo, esses dois aqui de baixo reproduzem os dois aqui de cima. Na verdade, eu posso escrever isso dessa forma. A forma do espinor de Majorana, posso colocar em forma de bispinor. Se eu chamar esse espinor aqui de θ1, θ2, né? Isso aqui é θ1, θ2, vou chamar esse espinor, esse bispinor θ1, θ2, espinor Si. Dizer que Si seja isso aqui, θ1, θ2. Esse espinor aqui de baixo está trocando, né? Na verdade deve ser isso aqui. Se eu pegar a matriz 0, 1, menos 1, 0, né? Que no fundo é o que? Essa matriz aqui é I sigma Y. Né? Essa matriz aqui é I sigma Y, 0 menos I e 0. Se eu pegar essa matriz aqui e multiplicar por θ1 estar, θ2 estar, eu vou ter θ2 estar menos θ1 estar. Então, eu posso pensar isso, né? Dessa forma. Eu tenho bispinor aqui, e aqui eu tenho I sigma Y, esse espinor complexo. Então, basicamente, em função, né, do único espinor, eu tiro toda a informação sobre o espinor de Majorana. Vou deixar um exercício aqui, porque parece óbvio, mas não é óbvio, não. Vocês fazerem, vocês vão ver que é meio provocativo. Então é o seguinte: pegar a equação de Dirac, pegar a equação, vamos dizer que ele tem a equação do espinor de Majorana. Eu tenho a equação de Dirac do espinor de Majorana. Então, I, gama I, dI, menos N, né? Psi igual a 0. Se a gente escreve essa equação agora no espaço de jumento, sempre, né? Então, a gente tem gama I, dI, menos N, Psi, né? Que é o transformado de Fourier, Psi de P igual a 0. Então, transformado de Fourier é a equação de Dirac. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos ver que a gente pegue uma solução de energia positiva. Já sabe trabalhar isso, então, pegar uma solução de energia positiva P0, né, igual a mais raiz quadrada de 2 mais M. Sendo um espinor de Majorana, né, um espinor que tem alto conjugado de carga, ele é neutro, do ponto de vista eletromagnético. Então, ele não tem acoplamento mínimo com o campo eletromagnético. Vou pegar a equação de Dirac livre, mas para um espinor de Majorana. Então, vamos dizer que Psi é um espinor de Majorana, satisfaz essa equação de Dirac livre. Sendo um espinor de Majorana, vamos trabalhar na representação do Dirac. Então, o que eu estou sugerindo aqui é, vamos estudar, você ficar como exercício, como sugestão, só para mexer um pouco com essas coisas. Tirar a estrutura do espinor U, né, que tem energia positiva, e momento T. Sendo um espinor de Majorana, tirar isso aqui na representação, tirar a forma desse espinor, que é uma solução de energia positiva na representação Majorana, na representação do Dirac. Mas esse espinor é Majorana, portanto, ele tem que satisfazer essa relação, né? Então, ver como é que fica a estrutura, porque aqui a gente tem uma coisa interessante. Esse espinor, basicamente, é esse espinor. Mas o que a gente sabe, quando a gente estuda a equação do Dirac livre, é que no limite não relativístico, esse espinor aqui é de ordem V sobre C desse aqui. Então a gente faz a redução não relativística da equação de Dirac. A gente sabe que colocando esse espinor aqui na equação de movimento, a gente, usando aqui a representação das matrizes de gama em Dirac, a representação de Dirac, a gente consegue mostrar que o espinor inferior é de ordem V sobre C do espinor superior. Só que esse espinor é Majorana. Então, olha, quem está aqui é o mesmo que está aqui.
como é que pode esse cara aqui, no fundo, é só o complexo conjugado desse C de ordem V sobre C? Parece que tem assim, uma coisa meio conflitante, né? E como o espinor é de Dirac, a gente sabe, esses dois espinores aqui são independentes. Aí a gente coloca isso aqui na equação de Dirac, e aí a gente mostra. A gente já viu várias situações aí. Esse espinor aqui é sigma escalar T sobre E mais M por sigma. Aí ele fala, beleza, isso aqui é de ordem V sobre C, quando a partícula está com uma aproximação não relativista, né? Porque esse N aqui aproximadamente é T sobre E, V sobre C. Então esse espinor aqui é de ordem, isso aqui é genérico. Mas no limite não relativista, isso aqui é V sobre C desse cara. Porém, agora, se o espinor é Majorana, isso aqui não é qualquer. Isso aqui é isso aqui. E aí, como é que eu resolvo essa questão? Só para você ver, é uma coisinha simples, mas não é óbvio. Então, tentem ver como é que vocês conectam essas duas informações. Isso aqui é uma relação puramente algébrica. Por exemplo, isso aqui é um espinor de Majorana na representação de Dirac. Então, essa condição de realidade me dá essa estrutura do espinor. Agora, uma outra informação física, então isso aqui me diz que esse espinor aqui não tem carga elétrica, é neutro. A outra informação física é dizer que esse espinor satisfaz a essa equação de Dirac. Se ele satisfaz a essa equação de Dirac, a gente sabe que a estrutura da equação de Dirac está mostrando que esse espinor aqui deve ser sigma escalar T sobre E mais N desse cara aqui. Mas agora, quem está morando aqui é um cara que já é conhecido. Então, como é que pode esse cara aqui ser de ordem V sobre C? Se vocês pensassem sobre isso. Então, essa é só uma informaçãozinha. Então, o que a gente está vendo é que a estrutura do espinor de Majorana, né, ela é basicamente a parte, né, a parte inferior do espinor, ela é o conjugado complexo disso aqui. Bom, vamos fazer uma outra coisa agora. Vamos olhar hoje, então isso é a estrutura do espinor de Majorana. Então a gente começa a ver o seguinte, o que é interessante do espinor de Majorana é que ele depende não de dois números, então não de 4 componentes complexas, mas apenas de 2 componentes complexas, porque essa aqui não é independente dessa. Os 4 parâmetros reais que estão aqui figuram aqui. Então o espinor de Majorana, na verdade, ele tem 4 parâmetros reais independentes. Muito bem. Vamos olhar isso de uma outra maneira. Vamos pegar agora, eu vou chegar lá, porque daqui eu divaguei para isso. Vamos pegar agora o mesmo espinor de Majorana, mas olhar na representação de Wagner. Então, a condição de Majorana, de você, ela sempre foi, é o espinor de Majorana. C, igual a T. Já viu que isso aqui está mudando, a gente tinha visto ainda agora, né? Que é amarrado, é igual a menos, θ transposto, C menos 1. Isso aqui, né? Pegar os espinor de Majorana. Ou seja, isso aqui independe da representação. Vamos para a representação de Wagner. Representação de Wagner das matrizes gama, gama 0, 0. 0. E as matrizes gama e 5. Então aqui é 0, que menos sigma, ao contrário do Dirac, que é sigma e aqui é 0. O Dirac é 0, sigma, menos sigma, 0. A representação de Pai é 0, menos sigma, sigma, 0. Então são as matrizes gama. A representação de Pai. Vamos olhar a matriz de conjugação de carga. Porque a relação dela C, gama mi transposto,
igual a menos gama mixer. Então vamos olhar essa relação componente por componente. Gama zero é simétrico. Então, C gama zero igual a menos gama zero C. Gama 1, sigma x, sigma x, é antissimétrico. Então, C gama 1 igual a é antissimétrico. C gama 1 igual a gama 1 C. Quando eu pegar sigma 2, gama 2, é sigma y menos sigma y, sigma y. Como sigma y é antissimétrico, então essa matriz aqui acaba sendo simétrica. No caso do gama 2. Então, C gama 2 igual a menos gama 2C. E a mesma coisa vai acontecer com gama 3, que é antissimétrico. C gama 3 igual a gama 3. Então, de novo, a matriz de conjugação de carga, ela pode ser pensada como sendo I gama 0 gama 2. Essa matriz aqui, a gente commuta com gama 0, a gente commuta com gama 2, e commuta com gama 1, commuta com gama 3. Então, tem a mesma forma, só que a matriz vai ser escrita de forma diferente, mas é a mesma constituição que a matriz de conjugação de carga na representação de geral. Então vamos lá, só que fazer agora as matrizes, a matriz C. A matriz C, ela é I gama 0. Então fazendo esse produto ficar I gama 0 vezes gama 2. Gama 0 vezes gama 2 vai ficar sigma y, vou pegar isso aqui, sigma y, 0, 0, menos sigma y. Então, vamos ficar com essa matriz assim. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, a matriz completar, a matriz antissimétrica, como deveria ser. Então, a nossa matriz C, essa forma de formar. Então, vamos olhar aquela expressão lá, que é barrado. Barrado é teta d'águia, gama 0. Teta d'águia, teta 1 está. Vou botar a mesma coisa. Teta barrada, teta d'águia, gama 0. Menos teta transposto. C é menos 1. C é I gama 0 gama 2. Então, inversa essa matriz é menos I. Gama 2 inverso é menos gama 2. Gama 0 inverso é gama 0. Mais I aqui que fica menos I. Gama 0 gama 2. Menos I gama 0 gama 2. Menos I fica I gama 0, gama 2. Mas aí de novo, gama 0 e gama 2 anticommutam. Gama 2, gama 0, um sinal menos, porta a anticommutação e o gama 0 não aparece. Gama 0 não aparece. Então, nós vamos ver. Teta 1 está. Teta 2 está. Teta transposto, teta 1, 2, teta 3, teta 4, gama 3, gama aqui, menos I gama 2. B de gama 2 é 0, 0, 0, 0.
menos sigma y, né? Vou multiplicar. Menos sigma y é 0 e menos z zero. Então, aqui menos sigma. Estou multiplicando por menos i. Vai ficar 0, 1, menos 1, 0. Isso aqui é menos sigma y, vezes menos i, aqui sigma é 0. Menos θ3 está. Menos θ3 está. Menos θ3 está. Depois menos θ3 está. Depois certo? Multiplicando lá θ4 menos θ3, menos θ2, beleza, então, θ1, então nesse caso aqui a gente ficou, θ4 é o θ1 está, o θ2 está, θ4 igual a θ4 igual a θ1 está. E o θ3 igual a menos θ2. Então, representação de vale também. Então, a diferença agora é a seguinte: θ, então, θ1, θ2, menos θ2 está, e θ1 está. Então, certo? A estrutura dos pilotos maiorando na representação de novo, tem essa vinculação aqui. Só que eu vou chamar esses pilotos aqui, como a gente tinha feito, de psi. Então, θ fica assim, psi. E aqui, esse cara aqui, eu botei menos, né? Então deve ser menos i. Vou pegar menos i vezes sigma y, 0, menos i, e 0. Fica 0, menos 1. 0. Se eu multiplicar isso aqui pelo θ2, né? Isso aqui é menos θ2 está, então fica simplesmente menos i, sigma y, assim está. Só que eu estou na representação de raio. Quando nós estamos na representação de raio, nós sabemos que a matriz gama 5, essa representação, a matriz gama 5, é isso aqui. A gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. A matriz gama 5 é I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Ela adquire essa forma aqui. Gama 5, I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Ela fica diagonal, ela é identidade 0, 0, menos a identidade. Então, essa matriz aqui, a representação que vale, o operador de integralidade, 1 mais gama 5, pega essa parte, e 1 menos gama 5 pega essa parte. Então, esse objeto aqui, na representação que vale, isso aqui é a componente left do meu espiritual. E isso aqui é a componente right do espinhoso. Então, na representação do espinhoso mariano, agora escrito na representação de Dirac, isso não acontecia na representação de Dirac, porque na representação de Dirac, esse cara que está aqui não é a parte left desse espinhoso, porque na representação de Dirac, a matriz gama 5 não é diagonal. Na representação de Dirac, a matriz gama 5 é isso aqui. Então, na representação de Dirac, quando eu escrevo os primeiros 4 componentes, as duas primeiras não são a parte left, nem as duas de baixo são a parte right, está tudo misturado. Mas na representação de Weyl, ela organiza tudo de tal maneira que gama 5 seja assim, então a parte superior
do spinor de 4 componentes, isso aqui é simplesmente a componente left desse spinor, e essa parte aqui de baixo é a componente right do mesmo spinor. Mas como esse spinor aqui é um spinor de Majorana, se ele fosse um spinor genérico, aqui seria o θ, si, e aqui o qui. Esse é a parte left do θ e esse é a parte right do θ. Só que agora, sendo Majorana, esse qui não é qualquer. Esse aqui é menos i. Sigma y. Si está. Então, a parte right nada mais é do que, basicamente, o complexo complemento dessa matriz aqui. Né? É uma matriz vezes o conjugado na parte left. Eu tenho uma relação, né, entre a parte left e a parte right, que deve vir daqui. Então a gente sabe, genérico, né? Se isso aqui é um spinor de Majorana, independentemente da representação, isso vale. E aí a gente sabe também, independentemente da representação, essa relação aqui vale. Se eu pegar qualquer spinor left e tirar, se eu pegar a componente left do spinor e tirar o conjugado de carga, isso é a mesma coisa que tirar a parte right do spinor conjugado de carga e vice-versa. Se eu pegar o θ right e tirar o conjugado de carga dele, isso aqui vai me dar o θ certo. Agora, isso é verdadeiro para qualquer representação. Aqui o spinor não é de Majorana. Se eu pegar um spinor genérico em qualquer representação, isso é genérico para qualquer spinor e genérico para qualquer representação. Essas relações aqui lá. Agora eu vou particularizar essas relações para spinor de Majorana. Se o spinor é Majorana, θc é igual a zero. Então, no spinor de Majorana, o que estava acontecendo é que a parte right dele é o conjugado de carga da parte left. Então, para um spinor de Majorana, vou escrever agora quem é isso. Isso aqui é isso aqui. C, θ left, barrado. A gente está mostrando que a componente right do spinor de Majorana, ela é C, é a componente left barrado pelo estado. Porque é o que está acontecendo está aqui. Então, essa relação está mostrando claramente, né? E se eu escrever aquela relação para uma representação vai dar exatamente isso aqui. Então, para um spinor de Majorana, então a gente já está vendo que para um spinor de Majorana, basta a gente conhecer a parte left dele. Se eu conhecer a parte left dele, eu conheço automaticamente a parte right. Tanto a representação que vai, quanto a representação disso, ou seja, genérico. Qualquer que seja a representação. θ right é sempre conjugado de carga da parte left. Essa operação aqui, ela está pressupondo esse aqui que está implícito aqui. Isso aqui é C. Dá para colocar isso aqui de uma maneira mais explícita possível. C. Quem é o θ barrado? θ left barrado, θ left dada, gama zero. Isso é o θ left barrado. θ left barrado. Mas aí isso aqui está transposto. Isso aqui é igual a C, gama zero transposto, θ left, dado transposto, é o estado. Vai ser gama zero transposto, é menos gama zero, C. Essa relação aqui pode ser escrita também assim. Isso que está aqui é, independentemente da representação, menos gama zero, C, gama left, estado. Então, essa relação aqui ela ficou desse modo. θ right menos gama zero C gama left. Então, a gente conhecendo para um spinor de Majorana, se eu conhecer a parte left dele, eu vou automaticamente conhecer a parte left. Então, para um spinor de Majorana, se eu pegar um spinor de Majorana, assim,
ele é equivalente, toda a informação dele está na componente left, ou vice-versa, ou na componente right. As duas não são independentes, ou eu escolho a left ou eu escolho a right. Então, como a representação que aparece em cima, né? Então a gente está dizendo que o espinor de Majorana ele é conhecido a partir exclusivamente de sua componente de teralidade mais um. Componente de teralidade. Se eu conhecer o teta left, a parte left dele eu conheço todo, que aí automaticamente o teta right é aquilo lá. Isso em qualquer representação. Então, como a representação, aí a gente sabe, representação do Dirac ou de Weyl, C é I, gama 0, gama 2. Então, se eu substituir o C ali, então, quer dizer, teta right, se eu agora escrevo representação do Dirac ou Weyl, como nós acabamos de trabalhar agora, a matriz de conjugação de carga é I, gama 0, gama 2. Então, vou colocar aquela relação na teta right, vai ser menos gama 0 I, menos I, gama 0. Mas quem é C? Gama 0 e gama 2. Deve ter o teta left estático. Gama 0 ao quadrado é identidade. Então, vai ficar menos I, gama 2, left estático. Menos I, 2, certo? E aí, a gente tem essa matriz de gama 2, ó, ela é 0 menos sigma, sigma 0. Sigma é a parte que vai produzir menos i. Então, essa relação aqui é exatamente o reflexo dessa relação. Isso aqui é geral, quer dizer, na representação de Dirac. Isso aqui agora é geral qualquer representação. Isso aqui é qualquer representação das matrizes gama. Qualquer representação das gamas aqui ali é verdadeira. Para Dirac vai exclusivamente isso, mais simples, mais. Então o que a gente faz para fazer o terceiro e quarto dimensões é trabalhar com o espinor de Majorana. Beleza. Só que então, isso aí me diz, eu vou trabalhar com o espinor de 4 componentes. Outra coisa que nós sabemos, né, que esses espinores são anticomutantes. O espinor de Majorana, anticomutante, então isso aqui também é genérico. Se um espinor é Majorana, aqui. E as componentes dele são grassmannianas, cada componente dele anticomuta, né, são as componentes de natureza anticomutantes, então vale a seguinte noção. Teta barrado, gama mi, teta, é identicamente nulo, teta barrado, sigma mi, que é o comutador de gama mi com gama mi, né? Também identicamente nulo. Então, se o espinor de Majorana e anticomutante, apenas esses bilineares fermiônicos sobrevivem. Teta barrado, teta barrado, gama 5, teta barrado, gama mi, gama 5. Então, os bilineares fermiônicos que não são nulos no espinor de Majorana são esses aqui. A gente já mostrou também no outro curso aí, né? No próximo curso, quando a gente faz a equação de Dirac, que fala de fenômeno de Majorana, a gente fala disso. Essas relações vão ser importantes, que vão facilitar um pouco. O fato de espinor ser de Majorana vai jogar fora certas componentes. Então, o que a gente está observando é assim, vamos trabalhar com os espinores de Majorana. Os espinores de Majorana têm 4 componentes, né, relacionadas entre si, pela condição de Majorana. E essa condição, a representação que gerar é orientada. Se a gente, por exemplo, for conectar isso com o curso do campus código, isso. Teta barrado, sigma e teta, por exemplo, o meu primo fosse maior, isso. Como queria ter um pedaço magnético? Pois é, se o neutrino é de Majorana, você não pode formar esse operador. Então ele vai adquirir propriedade magnética. Você não pode escrever esse verso direto, mas a
propriedade magnética dele vai vir exclusivamente das correções radiativas. Porque nada vai te impedir, por exemplo, de você formar, por exemplo, conectar em tudo. Se você quiser calcular, ver a propriedade magnética do neutrino. A propriedade magnética do neutrino vai estar justamente naquilo que é vamos dizer assim, aquele gráfico de Feynman correspondente ao G menos 2. Seria isso aqui, vamos colocar assim. Seria o gráfico, né, desse tipo. E se isso aqui é neutrino, isso aqui é neutrino. Então aqui eu vou colocar o elétron. O neutrino interage com o elétron trocando, vamos dizer, secundário. Então eu vou ter uma troca de carga. Então aqui eu tenho neutrino, elétron, neutrino e aqui eu tenho fóton. Então o fóton, na verdade, vai estar interagindo com o neutrino por esse gráfico aqui. Então eu teria, apesar de eu não poder escrever esse acoplamento aqui, seria o acoplamento magnético, tipo vai, seria interação de Pauli, esse gráfico aqui pode ser gerado. Então você só pode ver a propriedade magnética do neutrino por indução de radiação quântica, de correção radiativa, certo? Porque realmente você não pode escrever um vértice atrilétrico que dê momento magnético do neutrino, porque ele é maiorana e isso aí é certo? Agora, vamos conectar as diferentes aulas aí. Beleza. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que poderia ser mais econômico para nós? Como o espinor de Majorana é equivalente, né? Como o espinor de Majorana seria terra. Basta saber a parte left dele. Por quê? Porque a parte right dele, como nós tínhamos escrito lá, é menos gama zero. C, teta left está. Então, se eu conheço a parte left, eu automaticamente conheço a parte right. Mas o que é bom? A parte left é um espinor plural, tem duas componentes independentes. Então, ao invés de trabalhar com 4 componentes, a gente trabalha com 2 componentes. Vou colocar assim. Então, eu posso, ao invés de eu posso ter essa opção. Ou eu trabalho com o espinor de Majorana completo, ou eu trabalho com a parte left do espinor de Majorana, e o que vai ser a parte right do espinor de Majorana vai ser o left star. Deixa eu só colocar uma expressão aqui, para ficar mais claro isso, e aí a gente vai partir para a convenção que a gente vai adotar. Então, vamos pegar a seguinte coisa. Vamos trabalhar, vou pegar essa relação. Vou pegar essa relação. Terra barrada. Tá. Então vamos colocar o seguinte. Então nós já vimos. Vamos dizer que a gente teve. Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa. Vamos adotar aqui o certinho só a representação do pai. Então o que nós observamos na representação do pai? O espinor de Majorana tem essa característica. Ele é a parte left dele, né? Então ele é, vamos chamar aquilo que nós chamamos de psi, e aqui ficou menos I, sigma Y, psi está. Certo? Isso aqui é um espinor de raio, espinor de Majorana, representação de raio. Quem é teta barrada? Barrado, teta, Dagger, gama zero, teta. Então, isso aqui é teta Dagger, vamos pegar o Dagger para cá, esse Dagger. Quando eu tirar o hermitiano conjugado disso aqui, menos I fica aí. O que se está conjugado hermitiano é que se transposto. E a matriz sigma y, ela é hermitiana. Isso aqui é o teta Dagger, certo? Eu peguei esse espinor aqui, tirei o Dagger, X Dagger, e aí desce todo mundo. Esse Dagger e eu vou tagar isso aqui. Quando eu tagar esse carinha aqui, vai ficar menos I fica aí, o que se está Dagger é o que se transposto, o sigma y Dagger é o sigma y. Esse espinor. Aqui.
Gama zero, identidade, zero, menos identidade, né? São os submatrizes bidimensionais. E aqui o θ é si menos i, sigma y, si star. Beleza, então, quando a gente for quando a gente for explicitar isso aqui, ó, então isso aqui vai produzir 1 e aqui vai produzir menos 1. Então, vamos fazer esse produto por isso aqui, automaticamente, esqueça essa matriz, e aqui fica mais 1. Então, θ barrado, θ, na verdade, fica si dagger, si, e aí aqui fica esse i precisa menos 1. E aqui esse sigma y da identidade, e aí aqui fica mais si transposto, si star. A gente pode, si transposto, si star é o si dagger, e na verdade si star é o si dagger transposto, não é a mesma coisa que isso. Mas isso aqui, ó, posso escrever na verdade desse modo. Isso aqui é o si dagger, si transposto. Então, na verdade, essa grandeza aí, θ barrado, θ, ela fica si dagger, si, mais si dagger, si. Agora, observe que si dagger, si, quando eu pegar aqui si dagger, si é um número. Isso aqui é um espinor assim, e esse si está assim. Então, 20 espinores. Isso aqui é um número. Agora, esse objeto que está aqui, ó, na maneira só voltar aqui, né? A gente escreveu isso aqui, ficou assim, ó. Tinha ficado assim. Tá? E aí, só para ter atenção aqui numa coisinha. Esse objeto, então eu fiz o seguinte, chamei de si star, é a mesma coisa que si dagger transposto. Então, isso que está aqui, agora, esses espinores anticomutam. Então, isso que está aqui é menos si dagger, si transposto. Quando eu transponho, a gente sabe que A, B transposto é B transposto, A transposto. Mas, quando esses objetos anticomutam, AB transposto é menos B transposto, A transposto, para dar álgebra de grafo. Então, isso aqui, então eu posso escrever esse termo aqui como sendo que si dagger, si, menos si dagger, si transposto. Então, quer dizer, toda a informação está aqui. Tudo que nós sabemos sobre os binômios, então está nessa combinação, a parte left com a parte left. Isso aqui reproduz. Então, tudo que a gente fizer para a parte left, automaticamente eu vou fazer simplesmente o conjugado complexo para a parte left. Deixa eu pegar uma outra grandezinha aqui, só para a gente poder simplificar a vida daqui para frente. Então, a gente vai ver o seguinte, né? Se eu for escrever, quando a gente escreve essa grandeza aqui, o espinor de Majorana, quando eu escrevo isso aqui, θ barrado, θ, né? Eu tenho que pensar que isso aqui é θ barrado, componente alfa, θ, alfa vai de 1 até 4. Mas aí a gente viu que eu posso escrever isso aqui desse modo. Isso aqui é a parte leve dele, esse aqui é o si dagger, si, menos si dagger, si transposto, né? Então, esse objeto que está aqui, a gente pode fazer esse produto escalar só indo de 1 a 2. Então, eu posso simplesmente trabalhar na parte, sempre eu vou trabalhar na parte left dele. Só isso que eu estou falando assim. Então, vamos fazer, em vez de ficar fazendo de 1 a 4, a gente faz de 1 a 2. Então, o que a gente vai adotar aqui vai ser isso. Vamos trabalhar, então, com o espinor de Majorana, é esse cara aqui. Mas um espinor de Majorana visto na representação de baixo. O espinor de Majorana, quer dizer, Deus das suas componentes left e das suas componentes right. A gente
vai escrever esse θ left aqui, né? Que na verdade esse aqui é o Majorana, eu posso escrever o θ left dele. Agora, o θ right dele, na verdade, nada mais é do que o θ left. Está. Então, a gente pode, então, os livros adotam, o livro do Vess em diante, depois, quando Salange e Tracedi introduziram a supersimetria, eles introduziram com os pilotos de Majorana mesmo. Eu vou mostrar a vocês como é que faz. Depois, vamos ver que é muito mais conveniente passar para manter os pilotos de Majorana, mas passar para a representação, usar os pilotos de Majorana inteiro na representação de Wagner. Então, só para mostrar, vamos fazer o que o Salange e Tracedi faz, o que a gente sabe do superespaço. Introduzimos, então, as componentes de um espinor de Majorana. O que é a supersimetria do superespaço? Supersimetria é gerada por um parâmetro espinorial de Majorana também. Então, espinor de um parâmetro de Majorana. O que é a supersimetria no superespaço? É uma translação. A gente aprendeu que a supersimetria ela é uma transformação que faz uma transformação, que faz uma translação na coordenada fermiônica e que repercute, não trivialmente, na coordenada bosônica do superespaço, nas coordenadas de espaço atual. X'mi é xmi mais i, epsilon barrado, vou colocar assim, epsilon barrado, gama mi. Só para lembrar, se esses dois espinores aqui são Majorana, epsilon barrado, gama mi, estou formando um bilinear com dois espinores de Majorana. Vamos tirar o conjugado complexo disso aqui. O conjugado complexo disso aqui é a mesma coisa que o barrado de Dirac, conjugado de Dirac. Só que o conjugado de Dirac troca a ordem. Isso aqui vai ficar θ barrado, gama mi, epsilon. Mas o que nós aprendemos aqui? Quando dois espinores são de Majorana e são anticomutantes, essa grandeza aqui pode ser escrita assim, menos epsilon barrado, gama mi. Isso está no nosso curso de diagrama magnetivo. Então, essa grandeza aqui é idêntica a essa para os espinores de Majorana. Então, isso está mostrando que essa combinação aqui para dois espinores de Majorana é uma combinação puramente imaginária. Para dois espinores de Majorana anticomutantes, essa relação que diz que aquele bilinear é puramente imaginário. Por isso nós botamos esse i aqui, que aí garante que isso aqui é real. Sem esse i, eu estaria fazendo x'mi ter uma parte imaginária, não é possível, porque x'mi é real. Então eu boto esse i aqui por essa simples razão. Essa relação. Porque na verdade essa relação vale assim. Sempre que eu tiver um bilinear assim, ó, epsilon barrado, para qualquer espinor isso aqui vale. Isso aqui não é para Majorana, qualquer espinor, eu posso escrever que isso aqui é a mesma coisa que menos θc barrado, gama mi, epsilon c. Se eu tenho dois espinores quaisquer, essa relação é uma idêntica a essa. Agora, claro, no caso de ser Majorana, vale isso. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Tem θ barrado, gama mi, epsilon. Na verdade, isso aqui é idêntico a menos epsilon c barrado, gama mi.